bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quinta-feira, 4 de agosto de 2022. CBN Campo Grande Educação. E o nosso bate-papo agora é com Zélia Aparecida dos Santos, presidente em exercício do Sindicato Campo Grandense dos Profissionais da Educação Pública, a ACP. Inclusive, está lançando hoje, né, a campanha Escola Pública, eu defendo, valorizo e participo. Então, esse é o nosso assunto da entrevista de agora com a Zélia. Bom dia, obrigada por participar aqui do Jornal CBN Campo Grande. Bom dia, Daniele. Bom dia aos meninos, o Anderson, o João e o Geniel. Agradecer desde já à Rádio CBN, a nossa assessora técnica de imprensa, a Laiana Nantes, aos professores e professoras e à diretoria da ACP. Zélia, vocês vão lançar hoje essa campanha, então, no fim da tarde, na ACP. E eu já começo te perguntando qual é a principal preocupação dos professores nesse momento. Isso envolve corte de verbas? Isso afeta a qualidade da educação pública hoje? Com certeza, Daniele. Nós estamos enfrentando um grande desmantelamento da educação, da cultura. Então, nós nos preocupamos muito com a ação dos professores em sala de aula, nas escolas. Nós temos muitos problemas com a estrutura física das escolas. E com a vinda da pandemia, se agravou mais ainda a questão emocional desses professores. E, por conseguinte, os pais e alunos também. Então, com essa questão do ataque forte à educação pública, à escola pública, os pais também entraram nessa questão de questionar a escola pública de uma maneira mais violenta. Adentrando a escola, passando por cima das instâncias, que é a escola, a direção da escola, as mantenedoras, que é a SED e a CEMED, e indo direto fazer boletim de ocorrência. Então, nos preocupa muito o adoecimento dos professores, né? Porque na pandemia ninguém parou de trabalhar. Trabalharam com aulas remotas, transmitindo esse conhecimento de uma maneira online, criando atividades para enviar para as crianças, principalmente aquelas crianças que não tinham acesso à internet, a um celular que seja para trabalhar. Então, o desgaste foi grande, porque chegando a pandemia e tendo que trabalhar online, você muda toda uma rotina. Então, no início da pandemia foi difícil e no final também, a volta ao presencial. Há uma mudança nesse comportamento do professor, por quê? Porque as questões que acontecem na escola recaem sobre ele. Que tipo de relatos você pode trazer para a gente dos professores, algo que tenha te chamado a atenção, né, ali no dia a dia mesmo? Nós temos professores com crise de pânico, né? Quando entrou a pandemia. E esse retorno, ele foi desgastante para esse professor, porque ele estava trabalhando em casa e ele teve que retomar a questão do trânsito, do dirigir para chegar na escola, de enfrentar as crianças que chegaram também com muitos problemas, principalmente os sociais, a violência que elas enfrentaram em casa, a questão da fome, a questão da defasagem educacional. Então, agora estão tendo que retomar toda essa defasagem pedagógica e também a questão emocional. E o professor, ele também é humano e ele tem as suas limitações em algumas questões. Então, segundo a CNTE, que fez um estudo, a CNTE, né, é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, aumentou muito a questão do estresse crônico, a ansiedade, a depressão, a síndrome de Burnout, o assédio moral, né, com esses professores, a sobrecarga de trabalho e a solidão por ausência do coletivo durante a pandemia, né? Temos também problemas nas cordas vocais, distúrbios osteomoleculares, lesão por esforço repetitivo e doenças do aparelho respiratório. Então, somando tudo isso, nós temos que acolher esse professor, valorizar. Isso que eu ia te perguntar, o que pode ser feito?
por esse professor nesse momento? Nós, enquanto sindicato, a gente cria várias ações para a valorização desse professor, como formações, não só as sindicais, mas formações educacionais. Oferecemos cursos de primeiros socorros para que ele possa atuar, já que é uma lei federal que exige esse curso. Nós temos um clube de campo que oferece atividades, nós temos atividades de yoga, pilates, nós temos o coral e temos as atividades sindicais, que é a busca pelo piso salarial e por qualidade na educação. Então, nós oferecemos várias atividades e também essa campanha que nós estamos lançando é uma campanha para envolver a sociedade, para que a sociedade entenda que a escola pública ela faz parte ali do bairro, ela presta um serviço e que ela tem que ser valorizada e cuidada, porque a própria comunidade, a população, acaba que em alguns momentos ela também ajuda a destruir aquele espaço, né? Nós temos invasões no final de semana das escolas, depredando o patrimônio público, roubando computadores e outros itens que a escola depois, para recuperar, fica difícil. Quer dizer, às vezes é até a própria comunidade ali que vai usar, que vai ter o filho aprendendo, então, nós queremos acaba retomar prejudicando. A questão do patrimônio, mas também a questão da escola como uma prestadora de serviço e como algo que está formando um cidadão. Do respeito à escola e ao professor. E retomar esse respeito que o professor tinha há alguns anos atrás, né? Hoje, o que nós vemos? Um governo federal que não estimula a cultura, a educação, retirando verbas do MEC. Vocês, inclusive, divulgaram aqui, né? O MEC teve o segundo maior corte no orçamento para 2022, foram 739 milhões, ficando atrás apenas do Ministério do Trabalho, que perdeu 1 bilhão em recursos na lei do orçamento. É uma divulgação. Então, é uma contramão no que a gente pensa de melhoria para o cidadão, porque o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério do Trabalho são os que sofreram mais corte. O trabalho significa emprego, renda, alimentação para essas famílias, estrutura para que ela possa educar essa criança, para que ela chegue à escola e corresponda àquele trabalho que o professor está fazendo. E outra, quando a família abandona essa criança e entrega para a escola, ela está deixando de cumprir o seu papel também. É uma parceria, né? É uma parceria. Então, quando a gente lança essa campanha, eu valorizo, eu defendo, eu valorizo, eu participo, é trazer esses professores, é trazer as mantenedoras, que é a sede, a CEMED, a Câmara de Vereadores, a sociedade em geral, para que a gente retome junto esse trabalho. Então, nós pretendemos fazer, já estamos agendando uma audiência pública no mês de setembro, para que junto com a sociedade, líderes de bairros, associações, para a gente debata novamente a questão da educação pública, que ela é fundamental. Inclusive, os números divulgados por vocês aqui mostram a educação é o serviço público mais abrangente do Brasil. Atende cerca de 40 milhões de pessoas todos os dias que estão matriculadas nas escolas municipais e estaduais do país. Esse número corresponde a 82% de todos os estudantes da educação básica brasileira. Com certeza. E a educação pública, principalmente da rede municipal, é uma educação de qualidade, principalmente na questão da inclusão das crianças com deficiência. Nós temos mais de 3 mil crianças com deficiência que migraram da rede particular para a rede municipal por conta do atendimento de excelência que a rede municipal propicia para essas crianças, para essas famílias. Eu tenho uma amiga que fez isso com a filha dela. Então, porque tem os professores que acompanham na rede pública, com certeza, né? Então, só para aquela criança. Aumentaram muito os casos de autismo e outros casos severos, e que a escola municipal dá conta desse trabalho. Às vezes, a duras penas, sim, porque precisamos de mais pessoas trabalhando com essas crianças, precisamos de mais material, de mais recursos, porém, o trabalho é feito com excelência, garantindo para aquela criança e para aquela família esse trabalho. Zélia, entre esses pontos aí que você vem destacando, todas essas preocupações de vocês, eu queria aqui encerrar a nossa entrevista com mais um deles, e antes de iniciarmos o nosso bate-papo ao vivo aqui, você também reforçou, que é a questão do fechamento de bibliotecas públicas, né? Vocês divulgaram que o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020, de acordo com dados do Sistema Nacional de Bibliotecas
públicas mantido pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A gente tem essa situação aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, vocês vão inaugurar uma biblioteca pública hoje? Sim. Hoje nós teremos uma ação lá na ACP, que é uma noite cultural, que ela é batizada, digamos, de 4 de agosto. Essa data é muito significativa para os professores da rede municipal. Haja visto uma greve que nós fizemos em 2015 em busca de piso salarial. Essa greve durou 90 dias e em uma das manifestações na Câmara Municipal, os professores foram agredidos pela Guarda Municipal na época e ficou marcada essa data de 4 de agosto. Então, nós não comemoramos, mas nós lembramos um dia de luta dos professores da rede municipal. Então, nessa noite cultural, que é uma ação da Secretaria Social e Cultural, da professora Socorro, que é nossa parceira lá no sindicato, nós fazemos uma noite de poesias, uma noite de música, de lançamento de livros, todos de professores filiados à ACP. Nós temos uma gama de professores muito bons que nos ajudam, que ajudam a cultura da nossa capital, do nosso estado. Então, nós vamos lançar a nossa campanha. Educação pública, eu valorizo, eu defendo, eu participo. Nessa noite, que vai ser uma noite memorável, porque nós lançamos a campanha, mas não deixamos de trabalhar. Semana que vem nós já vamos divulgar em todas as escolas. Nós já estamos contactando com a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e todos os órgãos interessados em melhorar a educação pública de Campo Grande. O sindicato não dorme, o sindicato está sempre atento, trabalhando pelos professores e pela educação pública de qualidade. Zélia Aparecida dos Santos, presidente em exercício do Sindicato Campograndense dos Profissionais da Educação Pública, ACP, conversando aqui com a gente sobre a campanha Escola Pública Eu Defendo, Valorizo e Participo. Eu já estudei em escola pública e sei dessa importância com certeza. Obrigada, bom dia para você. Eu é que agradeço a você, Daniela, aos técnicos, à Rádio CBN, aos professores que nos acompanham, à diretoria da ACP, a Laiana, ao José Augusto, que é da imprensa, a professora Lília, enfim, a todas as pessoas que fazem com que a educação cresça com qualidade, com bons salários, com inclusão laica e digna. Para todo cidadão e cidadã. E a gente fica na torcida para que isso avance com certeza. 9h22 em Mato Grosso do Sul.